Não, Quero olha. saber se o cafezinho tá pronto. Tá aqui. Tá na mão. Eu tomei já um pouco, eu confesso que já tá na metade, ó. O meu também, Acho que também, né? Porque café frio não dá, né? Eu já cumprimentei a tua mãe, que ela tava ali, agora eu não sei se ela já entrou de novo, tá, Mari? Já fiz as honras da casa de receber ela. Ah, muito obrigada, eu ouvi, muito obrigada. Ah, bom. Olha, Ele lembrou de novo. Cruzê, né? Oi, mãe. Que tu já conhece, né? Vamos contar de novo pro pessoal por que a gente tá aqui, Aline. Vamos sim. Na verdade, eu e a Vanessa, a gente pensou em fazer algo diferente para a advocacia. Normalmente a gente vê muita live com conteúdo e debatendo questões de direito, mas não falando da advocacia em si, porque a nossa vida enquanto advogada vai muito além do conteúdo que a gente sabe, do conteúdo que a gente pode compartilhar, mas aproveitar esse espaço para trocar um pouco de experiência, falar um pouco de carreira, porque cada um faz o seu planejamento, então para trocar ideia e experiência do que a gente testou, o que eu e a Vanessa estamos tentando fazer e o que outras pessoas também fazem, né? Vocês querem explicar um pouquinho melhor, Vanessa? Esse café da tarde foi inspirado nas nossas tardes. Eu e a Aline, hoje nós temos o nosso próprio negócio, nosso próprio escritório, mas há muito tempo a gente trabalhou num escritório grande em Porto Alegre. E esse momento das 16 horas era a hora que a gente dava uma parada, uma respirada e vamos tomar um café e conversar um pouco, trocar uma ideia. E eram momentos muito legais, a gente se divertia bastante, era uma equipe muito, muito legal, assim, eram momentos, a gente viveu bons momentos lá no escritório. E essa coisa de trabalhar home office, tá todo mundo um pouco excluído, faltando um pouco de carinho. E aí, pensando nisso, a gente resolveu fazer esse momento de pausa para trocar uma ideia, falar sobre carreira, vida, encontrar os amigos. Então, manda para os advogados, chama os teus colegas, chama um amigo aí para tomar um café e vir descontrair um pouquinho aqui com a gente. Nessa primeira live, quando a gente teve a ideia, na verdade, logo veio na cabeça a Mari, porque a Mari é uma amiga nossa, né? Que o direito nos apresentou. A gente trabalhou junto, o quê, Mari? O quê? Uns 3, 4 anos, eu acho, já que a gente trabalha junto. 3 anos. Então... Fisicamente juntas, 3 anos, né? Agora já passou um pouco com esse home office. Agora já estamos mais no online, né? Isso. Porque apesar, né, de vocês terem o escritório de vocês, a gente continua com as nossas trocas, né? Não como colegas de escritório, mas sempre trocamos ideias sobre os nossos casos, as nossas coisas, né? E antes da gente ser colega de trabalho, a gente era colega de faculdade também, né, Mari? Sim. Aí passava o dia inteiro junto. O dia inteiro junto, no escritório e na faculdade à noite. Era onde a gente viveu bons momentos. Ah, é verdade. Fora os nossos encontros fora do escritório. Às vezes que a gente saía para tomar um chopp no final da tarde, os teatros que a gente ia, então é uma amizade de muito tempo. De histórias que é melhor nem falar na internet, né? Porque cada uma... A Mari vai ficar com vergonha. Eu não dei vexame, tá, pessoal? Porque... essa história de a Mari vai ficar com vergonha, não sei, daqui a pouco o pessoal vai pensar que eu dei vexame nesses nossos eventos, tá? Não eu falo! Não, porque tu é muito mais tímida que nós. É só porque tu é mais tímida que nós. Aí a questão da vergonha alheia, né, da Mari. E quem faz os vexames sempre sou eu, mas eu faço os outros passar vergonha. E a Mari tem vergonha alheia, então você começar a contar todos eu cumprimentar o amigo Gilmar, que entrou na live também. Olá, Gilmar! O Gui tá aqui também, Help Gonzalez, é o Guilherme, da Dona Nina? Isso. É a página dele, não sei se é ele, né, ou se é um amigo Gui, dele, manda um bolo pra gente, Gui, pra complementar esse momento. O Gui também fazia parte dos cafés da tarde, de certa forma, né? Ah, é verdade. Sim.
Mas vamos lá conversar um pouquinho, então, sobre o direito. Na verdade, eu conheci vocês duas antes, né, de se tornarem, de fato, advogadas, né, ainda na época de estágio. E como mudou, né, como a gente mudou, né, mesmo eu, enquanto advogada, eu vejo uma transformação constante que a gente passa. Mas, comentando de vocês duas, eu consigo ver, assim, uma diferença muito grande, né. A Mari, quando entrou no escritório, toda tímida, toda envergonhada para fazer a entrevista, né, Mari? A Vanessa, então, que era uma tremedeira. Outro dia a gente pode chamar o Carlos para comentar sobre logo no início da Vanessa no escritório. E hoje em dia são aí duas advogadas super já conceituadas, que já têm muito conhecimento, uma grande transformação das duas, né? Mas conta aí para nós, Mari, por que tu escolheu o direito? Mais um pouquinho da tua história, né? Então, primeiramente eu queria cumprimentar a Vanessa, falando de ti, que estudou comigo na São Judas. Temos algumas colegas aqui na live, temos a Natália, temos a Juliana. Peço perdão se mais alguém entrou e eu não vi ainda, mas pelo menos essas eu vi. Obrigada, meninas. Então, Aline, na minha concepção, existem dois grupos no direito. Aqueles que têm alguém na família, e daí se espelhou naquele parente, naquele familiar, e foi para a área, ou aqueles que não tem ninguém na área e alguma coisa fez despertar para o direito, né? No meu caso, quando eu tinha 16 anos, eu participei de um processo seletivo para o Ministério Público do Paraná, na minha cidade natal, que é Chopinzinho, que provavelmente ninguém na live já ouviu falar, a não ser quem me conhece pessoalmente. É uma cidadezinha. Falei na apresentação, né? Era a Mari de Chopinzinho. De Chopinzinho. Que é uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. E eu fui fazer um estágio, na época, estágio de ensino médio. E eu me encantei, né? Só que eu me encantei na época com a função da promotoria, com o cargo de promotor, né? E assim, nossa, eu achei aquilo tudo muito interessante, eu pensei, nossa, eles têm o poder de mudar vidas, né? Através dos casos, e eu achei excepcional e coloquei meu foco nisso. Porque até então, com 16 anos, eu ainda estava naquelas, será que eu vou ser professora? Será que eu vou ser... Enfim, sabe aquelas coisas que passam na nossa cabeça antes de definir um rumo? Comigo foi assim. Aí terminando, era só de um ano, né? Porque daí no final do ano eu terminei o ensino médio, não poderia continuar na promotoria, né? Aí eu fui trilhando um caminho para entrar na faculdade de Direito. Fiquei ainda mais um tempo no Paraná, não consegui entrar na faculdade de Direito por questões financeiras. Então eu comecei uma outra faculdade, visando terminá-la, conseguir uma promoção e pagar a faculdade de Direito, né? Acho que esses perrengues são importantes, porque às vezes a gente olha para o lado e parece que só você tem perrengue, que o colega ali tá voando, tá tudo dando certo, e na verdade não é assim que funciona, né? Muitas todo pessoas mundo no mesmo barco, né? Exato, cada um tem uma luta, né? A minha era financeira. Aí depois surgiu a oportunidade de vir para o Rio Grande do Sul, né? E aí chegando aqui eu pensei, bom, eu já vou ter um prejuízo em relação à faculdade que eu fazia, porque mudam muitas disciplinas de um estado para o outro. Então eu resolvi fazer um esforço maior, financeiramente falando ainda, e ir para o direito, né? Porque aí não seriam mais os 4 anos do curso que eu fazia de administração, seriam o tempo que eu tinha feito, talvez perderia o tempo todo que eu tinha cursado, e começar tudo do zero, então eu fui para o direito. E no decorrer da faculdade, eu fui me encantando não apenas pela carreira pública. Aí eu fui conhecendo a advocacia, enfim, o direito abre um leque infinito de possibilidades, né? A gente pensa assim em fazer direito em muitas pessoas de fora, né? Advogado, delegado, promotor, juiz,
mas o direito abre um leque que eu só enxerguei dentro da faculdade, quando eu comecei a faculdade. E depois, essa questão do concurso público é interessante para a estabilidade, porque a gente vê muito, principalmente assim, ó, quem escolhe o direito, mas que já não tem um familiar e que tem toda essa questão de pagamento da faculdade ou de ganhar bolsa. Eu, no meu caso, eu tive bolsa, né, do ProUni. No teu caso, tu trabalhou em 2 empregos, enfim, fez todo um esforço para conseguir pagar a faculdade. A gente pensa muito no depois, né? E aí, por isso que talvez quando a gente entra na faculdade, a carreira pública nos chama tanto atenção, porque dá essa sensação de segurança, de estabilidade. E a profissão em si, a gente só vai conhecer depois. A gente não sabe, de fato, o que o advogado faz, a gente não sabe o que o promotor faz enquanto tu não trabalha com alguém. Então, isso é interessante. Ó, o Carlos. Boa tarde, Carlos. E essa questão financeira, eu acho que é muito recorrente, né? Porque eu tive FIES, o Carlos fez FIES, a Jade fez FIES. Se não tivessem essas oportunidades, eu não teria concluído então tão rápido. Teria feito a faculdade, né? A gente trabalha e vai atrás. Mas não teria sido tão rápido assim para eu me formar. Eu não tive FIES, né? Não fiz o FIES, mas trabalhei minha faculdade toda, período integral, estudava todas as noites. E ali, faltando 4 semestres, mais ou menos, para a formatura, eu comecei a trabalhar num período, fazer estágio em outro período, que foi quando eu fui para o escritório, comecei a trabalhar com vocês, e estudar durante as noites, né? Então, cada um se vira nessa questão financeira, né? Dá um jeito de fazer acontecer. E essa questão, Mari, de a gente ver as possibilidades do direito dentro da faculdade, ainda tem muito colega nosso que se forma, sai e fica perdido, não sabe para onde ir. A gente mesmo passou por isso, né? Terminou a faculdade, está aí agora. E existe um mar de oportunidades e de situações que a gente pode buscar, não só na advocacia, ou dentro da advocacia, vários subnichos ou outras áreas que a gente pode trabalhar que são negligenciadas, assim, que a faculdade não fala muito. Isso eu acho super importante de comentar. Eu tive a sorte, e quando eu digo sorte, eu quero dizer que eu bati. Eu tive sorte de não desistir, eu tive sorte de conseguir virar madrugadas estudando, sorte de conseguir trabalhar em 2 lugares, né? Trabalhar, fazer estágio e estudar, até que a porta do escritório em que nós 3 trabalhamos abriu para mim. E mesmo eu me encaminhando no final da faculdade para ficar no escritório, eu estou até hoje nesse escritório, eu senti uma insegurança tão grande, vocês 2 sabem, mas quem não conviveu comigo nesse período não imagina, tamanha foi a minha angústia. Mesmo ficando num escritório assim, excelente, te abre muitas possibilidades, você consegue ter contato com muitas áreas do direito. Cada dia tem um desafio, uma coisa nova para aprender. Eu me senti perdida. Na medicina, por exemplo, quem se forma na medicina, e aqui espero não estar falando uma besteira, mas a princípio já sabe, vou fazer residência, e da residência abre um caminho. Mas no direito, primeiro a questão da prova da ordem, que é o terror máximo, né? Não, senão, a gente ouve do primeiro semestre até o último semestre, se não passar na prova da ordem, não vale o teu diploma, não vai conseguir fazer nada, e aí já tem aquela pressão. Aí, e o índice de reprovação lá em cima, porque é isso que eles gostam de jogar, né? O índice de reprovação é tanto, o índice de reprovação é tanto, que aí já fica inseguro. E agora sem prova, né? Teve tantos amigos aí. Desculpa, Vanessa. Eu estava dizendo que nesse momento que está sem prova, a gente vê tantos amigos que se formaram depois da gente e não conseguem fazer a prova, porque não tem. E aí ficam perdidos, o pessoal não sabe para onde vai, eu sou bacharel e eu faço o quê? É o tal do limbo pós-formatura, né? Então, assim, eu acho super importante conversar a respeito, sabe? Porque realmente bate essa insegurança. Eu que fiquei em um escritório e consegui alinhar isso, foi difícil. Agora, imagina para quem não estava dentro do escritório, porque a minha realidade
de não ter feito financiamento e não ter condições financeiras de pagar a minha faculdade só fazendo estágio, correndo atrás de oportunidades práticas, é a realidade de muitos colegas. Então, imagina aqueles que não conseguiram trabalhar um período, fazer estágio em outro como eu, e daí você tem um diploma, muitos a carteira da OAB, mas não tem para onde ir, vamos dizer assim. Não sabe como empreender, tem medo, porque empreender envolve riscos, né? E não tem, às vezes, tem aquela história, a gente sabe que no ramo da advocacia tem aquela história do ter experiência. Procura-se advogado júnior com experiência. Mas a gente precisa que nos abram as portas para criarmos essas experiências. E a gente sabe que muitos escritórios não abrem as portas. Exigem a experiência, mas não aceitam receber alguém para dar essa experiência, né? E nós, aqui eu acho que eu posso falar por nós três, eu tinha muito receio de ir para um escritório, fazendo o esforço que eu estava fazendo, de me mantendo no meu trabalho, e servir cafezinho. Só fazer cópias, porque esse era um burburinho de corredor de faculdade. Então eu lembro que na minha entrevista lá no escritório eu disse assim, eu estou pronta para qualquer desafio, eu só não quero servir cafezinho e fazer fotocópias todos os dias. E aí, vocês sabem, aí eu tive um mentor maravilhoso no escritório, todos, né, a equipe do escritório muito maravilhosa, inclusive a Aline foi um suporte imenso no escritório, eu considero ela, inclusive, um suporte até hoje, mesmo não sendo mais minha colega diário. É a luz do mestre, ela, né, Mari? A luz do mestre. Na hora que o bicho pega, só a Aline pra salvar. E aí o escritório com professores também, que ajuda, né? Então, participar de audiências enquanto estava no estágio, reuniões, atendimento ao cliente, isso faz uma diferença imensa. Mas são poucos escritórios que se propõem a isso, né? Mas tu sabe, Mari, que comentou aqui, ó, deixa eu só botar o comentário do Carlos. Experiência você consegue advogando para parente. E a Jade confirmando, parente dá experiência mesmo. Na verdade, uma parente dá uma experiência diferente, até assim, porque tu se envolve emocionalmente com o caso. Porque normalmente, tu, além de advogado, tu dá o conselho ali para a vida do parente, né? É muito legal de falar essa questão da experiência, Mari, que, por óbvio, assim, ali, quando a gente começou com o escritório, ela já tinha uma experiência gigantesca, né, já estava mais tempo no mercado, já advogava, e eu estava ali começando, então eu tive sempre o auxílio dela. Mas eu penso que essa coisa de a gente não ter experiência, a gente tem que buscar a experiência. É empreender, é botar cara a tapa, é se posicionar nas redes sociais, advogar para parente, enfim, a natureza da nossa profissão é ser autônomo. Então, hoje eu vejo assim, que se eu tivesse tido a coragem um ano antes de empreender, de ir atrás e buscar a minha própria experiência, claro que isso com muita responsabilidade, a gente não vai sair zoando aí nos processos dos clientes sozinhos, não é isso. Mas é buscar uma rede de apoio, é ter bons colegas, ter bons parceiros. Carlos está na live, a Tati, a Jade, a gente está sempre conversando, então o negócio é ter bons amigos, bons parceiros e enfrentar, e ir em frente, que a experiência a gente faz. Na verdade, essa semana até eu e a Vanessa, a gente estava comentando sobre isso, né? Sobre se faltava na faculdade uma cadeira de empreendedorismo, uma cadeira de orientar o advogado, olha, tu vai se formar, claro que tem as carreiras públicas, mas se tu quer advogado, tu tem que pensar assim, tu tem que aprender gestão, porque isso a gente não tem na faculdade, nada de gestão de escritório, de prospecção, de posicionamento, de conceito assim, para a gente aplicar na prática da advocacia. A gente estava comentando, a Vanessa, mas talvez será que não era a função da OAB? Na verdade, assim, a gente se forma e não tem, nem na faculdade, pelo menos na faculdade que eu cursei lá no IPA, não teve nenhuma cadeira de empreendedorismo, de como abrir um escritório, de todo esse procedimento.
Não sei se na São Judas que vocês fizeram teve, também não, eu acho, né? Não, nem oficina, palestra, nada nesse sentido, assim, de como estruturar a tua advocacia, ou como tu vê a advocacia enquanto negócio. Não só fazer prazo, só fazer prazo. Não é só fazer prazo, mas a gente é empresário, a gente é dono de um negócio, então ninguém fala pra gente como fazer isso, né? Tem que aprender na dor. E os escritórios, a gente não aprende, eles não dão, pelo menos nós não tivemos a visão de empresa, que é um escritório de advocacia. Né? O escritório de advocacia é uma empresa, mas ali na faculdade você fica refletindo sobre prazos, sobre como ter clientes. Ok, sem clientes não existirá um escritório. Perfeito. Mas e como você vai gerir esses clientes? O que acontece a partir dali, né? A questão da prospecção também é um pesadelo, né? A gente tem incutido, assim, é uma crença limitante que o advogado não pode fazer publicidade, o advogado não pode se expor. Tá, e eu faço isso como? Então, eu e a Aline, a gente desenvolveu muito essa questão de nichar, de encontrar o nosso ramo de atuação, saber para quem a gente quer advogar, que aí essas dúvidas de como prospectar, como precificar, onde encontrar o meu cliente, elas caem por terra. Quando tu te posiciona, tu entende qual é o mercado da advocacia, as coisas acontecem. Mas realmente, assim, a precificação e prospecção, ninguém te fala como faz. Também, eu e ele, a gente passa, sabe, né? A gente passa o dia inteiro conversando. E a gente estava falando sobre, como que lá no escritório eu tinha uma dúvida, assim, até o meu marido falava muito, mas como que no escritório prospecta? Não, os escritórios tradicionais, eles têm um grande volume de trabalho, um grande volume de clientes, porque já são consolidados no mercado. No nosso caso, né, os sócios são professores, eles já têm um nome forte. Consolidado no mercado. Consolidado. E isso traz clientes. Isso, né, à medida que a nossa carreira vai ganhando corpo, vai ganhando tempo, assim, de carreira, a nossa carteira de clientes vai se criando. Tá, mas e no início, como que a gente faz? Então, a gente estudar marketing, negócios, vendas, isso nos trouxe muita bagagem, assim, para essa questão de prospecção. Eu e a Vanessa, quando a gente reestruturou, né? Agora a gente vai ser sócias e nós vamos trabalhar como? Na verdade, a gente demorou muito tempo fazendo a modelagem do negócio em si, estudando tudo isso, gestão, marketing, e saindo muito do advogado, né? Porque às vezes tem muito marketing para advogado, e buscando no geral para ver como que a gente conseguiria trazer isso para a advocacia, porque não tem muito. Porque tem um grande tabu e tem, na verdade, assim, tem muitas coisas que nós, enquanto advogados, ainda temos que lutar para garantir direitos, né? Uma delas é a questão que nos é vedado ter mais de 5 processos em outro estado, né? Hoje em dia, com processo eletrônico, com uma advocacia mais ampla, nos permitindo fazer reuniões em inúmeros estados, ter essa vedação ou nos fazer pagar mais de uma anuidade que já não é barata, são algumas das lutas que nós, enquanto jovens advogados, ainda temos que buscar e discutir para tentar mudar, porque não traduz mais a realidade do advogado atual, né? Principalmente com o processo eletrônico. Ainda temos uma advocacia meio engessada, né, em procedimentos antigos que não se justificam mais, né? Que já estão antiquados frente à sociedade atual, né? Mas, Mari, eu tava pensando aqui sobre tudo que a gente já conversou, assim, eu queria te perguntar, lá no início da tua carreira, assim, quando tu saiu de casa, lá de Chopinzinho, foi ao mundo, como a gente diz, qual foi o teu propósito, assim, o que te inspirou, sabe, o que fez tu estudar, ir atrás, sair de uma cidade pequena para ir para Porto Alegre, enfim, fazer direito? Como que foi esse começo, assim, essa virada de chave? Então, eu nasci e fui criada, né? Morei um período curto fora de Chopinzinho, mas nasci e fui criada em Chopinzinho, uma cidade do interior. Nesse período em Chopinzinho, eu morava inclusive em um sítio, eu não morava nem na zona urbana de Chopinzinho. Meus pais moram nesse sítio até hoje.
Mas Um beijo para Dona Maria que está nos assistindo. Beijo, mãe. Te amo. Orgulho da família Gregolon, né, Vanessa? Mãe, eu tô na Globo. Desculpa, voltando. Mas eu sempre, mesmo eu sou de uma família bem humilde, né? Minha família com poucas condições financeiras. Então, mas eu sempre, meus pais sempre me incentivaram, pelo menos, tá, a terminar o ensino médio, tá? Isso sempre foi, eles sempre me falaram, eu ajudava em casa, por óbvio, mas sempre foi assim, primeiro seus estudos, né? Depois você nos ajuda, a prioridade são os seus estudos. Eu sempre fui cobrada por ter notas altas na escola, eu e os meus irmãos. E eu sempre dei muita importância para a educação, e eu sempre acreditei desde muito cedo que a educação liberta, que o conhecimento liberta. E eu também nunca me conformei com a realidade que eu vivia. Não, pelo amor de Deus, não fazendo uma crítica à minha família. Eles me deram tudo o que eu precisava. Nunca passei fome, nunca passei frio, sempre tive um teto, uma comida quentinha. Mas eu queria mais, eu sempre quis mais. E eu sempre senti que eu não queria estar numa cidade pequena, eu queria estar numa cidade maior, com maiores oportunidades. Eu não queria ser a Marielle, a filha do Germano e da Maria, que todo mundo conhece, que, sabe? Eu queria desafios, eu sempre gostei de desafios, de coisas diferentes. Eu prefiro ser uma anônima na rua em Porto Alegre, mas que está tendo experiências muito diferentes, do que alguém também não é uma crítica a uma cidade pequena, mas também no direito já está saturado o mercado, vamos dizer assim. Existe muito uma cultura de privilegiar aqueles que já se firmaram no mercado. Então tem aqueles escritórios de advocacias que estão consolidados e os clientes estão ali. E também tem toda uma questão de fazer uma abordagem completamente diferenciada e conseguir com aceitação, porque estamos falando de uma cidade pequena, em que é difícil você propor algo diferente daquilo que eles estão acostumados, que viram a vida toda. A oportunidade de vir para Porto Alegre não teve nada a ver com carreira, com futuro, foi uma oportunidade amorosa, vamos dizer assim. O meu então namorado voltou para o Rio Grande do Sul, ele é daqui. E o namoro à distância é complicado, né, gente? Rio Grande do Sul, Paraná, shoppingzinho. Na verdade, eu morava em Pato Branco aí nessa época, né? Terminou o estágio no Ministério Público e eu fui para Pato Branco, que mais pessoas já ouviram falar de Pato Branco do que shoppingzinho. E não tem aeroporto, né, gente? Não tem aeroporto. Então, o namoro à distância realmente ficaria complicado. Aí eu vim pra cá e graças a Deus deu tudo certo. E aqui eu resolvi correr atrás dos meus sonhos. E não cheguei onde eu gostaria, evidentemente que não. Mas dei alguns passos, subi alguns degraus importantes, né, pra minha carreira. E sigo buscando, sigo procurando, tentando aprender, errando e acertando. Mas me sinto pertencente a esse lugar. Eu gosto daqui, gosto da liberdade que eu tenho aqui, das oportunidades que eu tenho aqui. E que eu acho que não teria numa cidade pequena. Eu acho que a gente que te eu conhece... cumprimentar o Rafael, só que ele entrou na live, eu não sei se ele está aqui ainda, mas a gente falou bastante do escritório, que a gente trabalhou juntas, né? Então, só cumprimentar o Rafael, que ele passou aqui. Beijo, patrão! Por fim... Oi, patrão. A Mari já vai lá fazer os prazos, tá? Espera aí. Já vai entrar nas reuniões aí contigo. Tá tudo sob controle. E por fim, assim, para além da questão de não me conformar com a realidade em que eu vivia, eu tenho um irmão mais novo, o Matheus, que acho que também está assistindo a live aqui. E eu queria ser exemplo para ele. Na nossa família não tem muitas pessoas que fizeram faculdade, são pouquíssimas pessoas que fizeram faculdade.
e que queriam isso, porque também tem a questão de querer, né? Muitas pessoas não querem, optam por outros caminhos, e eu não estou aqui dizendo que isso é errado. Mas eu sempre quis que o Matheus estudasse, que ele fizesse faculdade, que fizesse um intercâmbio, que fosse morar em outro lugar, que descobrisse coisas novas. Então, esse também foi o intuito. De mostrar outros caminhos para ele, uma realidade diferente da que ele está acostumado. E aí ele escolhe se quer ou não, né? Não se trata de uma pressão da irmã mais velha, mas de tentar mostrar através do exemplo, né? Isso é interessante, né? Porque, na verdade, assim, normalmente quando a gente pensa em advogar, a gente logo vem já assim, para quem que eu vou advogar? Como? Quando a gente vai estruturar nosso negócio, vem muito disso. Mas em outras áreas, até questão de investimentos, né? Quando a gente estuda, tem essa questão do porquê, né? Porque isso às vezes é mais forte do que o simplesmente, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ser uma advogada que ganha X por mês, pelo menos, ou ser reconhecida por ser advogada. Mas tem muito disso de, eu quero dar orgulho para minha mãe e para meu pai. Eu quero que eles digam assim, não, minha filha é advogada, nossa, advoga lá em Porto Alegre, trabalha no escritório grande. Então, essa questão do porquê que a gente quer chegar lá, e eu acho que é muito importante porque nos dá um gás maior na nossa profissão, né? Ali o Rafael comentando. A Rafael me incentivando. Já está começando. Quero mandar um oi aqui pro professor Thiago. Professor Thiago de tributário, olha que legal. Olá, professor. A Mari é muito vencedora, não tem? A gente se orgulha muito de ser amiga dela, assim, de ter vivido esses anos de faculdade juntos, os perrengues, as caronas, né, Mari? A gente viveu muita coisa boa juntas, assim, então penso que as nossas carreiras, elas estão no início, mas ainda está no início, mas a gente já viveu muita coisa legal, assim, enquanto estagiária, enquanto advogada. E isso é muito gratificante, né? A gente está aqui hoje fazendo essa live, conversando, trazendo a experiência para os nossos amigos, assim. Mari, eu queria te perguntar como que é a tua atuação hoje? Onde que tu trabalha, o que tu faz, o que tu espera do direito? Então, como eu já mencionei anteriormente, eu permaneço no escritório em que nós três trabalhamos. É um escritório que atua em diversas áreas do direito. Eu entrei lá fazendo estágio relacionado à área de direito de família, né? Gostei da área, me sinto confortável com ela, até hoje ainda atuo em algumas demandas na área de direito de família. Porém, a partir do término da faculdade, do início da carreira como advogada, eu comecei a ter contato com as demais áreas do escritório. E fui experimentando demandas diferentes, de áreas diferentes. E isso, primeiro, é gratificante. Acho que poucas pessoas têm uma oportunidade assim. Segundo, é bem desafiador. Né? É um universo, né, completamente diferente do direito de família, né? E também, quando você... O Rafael, a Mari só atua em casa fácil, só que não. Ainda ontem, eu estava aqui no escritório, né, porque estamos de home office há pouco mais de um ano, e o meu marido veio na porta aqui falando, aí eu disse para ele, só um pouquinho, eu estou fazendo uma coisa pela primeira vez, e eu preciso me concentrar. Era um protocolo em um tribunal diferente que eu ainda não conhecia, e isso me causa um estresse em todo mundo, né? Então, aí eu me dei conta, e aí eu já estava pensando na live de hoje, né, que eu faço coisas diferentes praticamente todos os dias no escritório. E isso é incrível. Lógico, me tira algumas noites de sono? Sim, não vou dizer que não. Porque às vezes, como o Rafael disse, eu só atuo em causas fáceis. Então, assim, tem todo um estudo por trás, toda uma dedicação, que é uma coisa que eu acho que posso falar por nós três, né? Que isso o escritório é assim no sentido de dar um atendimento
diferenciado para cada cliente, para cada casa. Então a gente se debruça em cima, estuda e faz o que precisa ser feito, né? E isso, lógico, tem um preço, mas é muito gratificante. A questão o resultado é muito interessante, né? Exato. E de cada demanda tu vê como que ela vai sendo resolvida, né? Exato. E eu, assim, eu vibro muito a cada tutela antecipada deferida, cada sentença procedente. Eu vibro muito, muito, muito. E se Deus quiser, eu nunca vou perder essa alegria, essa vibração com essas pequenas conquistas do dia a dia. Isso me motiva muito. Uma mensagem de um cliente. Quando o cliente manda mensagem dizendo, agradecendo que deu tudo certo, que não esperava que fosse tão rápido, ou isso é muito, muito, muito legal. Uma das coisas legais, assim, que eu mais gosto na advocacia é que é um dia depois do outro e várias coisas novas todo dia. Assim, eu não sei se tu chegou a fazer estágio em órgão público, Mário, mas eu e a Eline, nós fizemos estágio em órgão público. E desde o início, assim, eu soube que não era aquilo que eu queria fazer, porque embora eu tenha estagiado num lugar excelente, assim, os assessores me ensinaram muito, o desembargador me ensinou muito, aprendi muito com eles, assim, sobre o direito em si. Eu não me via fazendo aquele trabalho todos os dias, né? Eu estagiei no gabinete, então tem a pilha de processo para julgar em determinada matéria e é aquilo ali todo dia. E pra gente não, assim, na advocacia, né? Cada cliente é um desafio novo. E acho que é o nosso perfil, assim, ser mais inquieta, buscar coisas novas e estudar coisas novas. Então, eu não me via encaixada no modelo de concurso público. E me desconcentrei porque tinha uma coisa levantada aqui. Mas, enfim, eu não me via naquele modelo ali de profissional. Sabe a nossa professora Aline Bittencourt, a Vanessa? De penal? A professora de Direito Penal, Aline Bittencourt. Ela me falou uma coisa no início da faculdade, quando eu ainda estava pensando em concurso público. Ela me disse o seguinte: na advocacia, você deixa as duas portas abertas, a da pobreza e a da riqueza. Em um concurso público, as pessoas têm a sensação de estabilidade, porque eu acredito que nada é realmente estável nessa vida. Mas você tem aquela estabilidade, só que você nunca vai ser rico nem pobre. Você vai estar ali na média. Aí você escolhe o que você quer. Porém, na advocacia, é você quem vai fazer o seu caminho. Então, tem as duas portas abertas, você tem que batalhar para entrar naquela que você quer entrar. E isso me marcou bastante. E quando... Aí, no decorrer da faculdade, você já vai oscilando, né? Você quer concurso público, depois você quer ser professor universitário. No final, você só quer passar na prova da OAB, né? Porque você já tá com um desgaste tremendo. Mas só quer apresentar a banca e acabar de uma vez. Aí, quando começaram as disciplinas práticas na faculdade, eu comecei, a advocacia é legal, né? Aí, quando eu fui pro escritório, eu, não tem como, eu não quero concurso público. Eu quero isso aqui. Eu quero fazer coisas diferentes todos os dias. É um perfil muito distinto, assim, de profissional. E a gente tem colegas que fizeram concurso, que trabalham em órgãos públicos e são extremamente apaixonados pelo que fazem. Mas esse não é o nosso perfil. Nós somos inquietos. Eu não sei, eu uso muito essa palavra, mas é essa inquietude de querer ser diferente, de fazer coisas novas, de estudar além da advocacia. Eu e a Aline, para atender os nossos clientes, a gente busca entender de negócios. A gente, não sei se a gente já falou aqui no início da live, mas nosso foco é atender empresas de um mercado em específico, que é o mercado pet. Então, entender do negócio do cliente, saber como que funciona essa cadeia de produção, isso é muito legal. Pelo menos no nosso ponto de vista, né, Aline? Nos faz levantar todos os dias e estudar vendas, estudar marketing,
estudar composição de produto, porque a gente precisa saber o que o nosso cliente está vendendo, de onde ele está comprando, tá atento, assim, se o dólar está alto, se o dólar está baixo, como que estão os investimentos. Então, isso, para mim, é o que faz a gente levantar todos os dias, sentar aqui na frente do computador e às vezes ficar até 11 horas debatendo casos, debatendo estratégias. Então, isso é muito bacana. Realmente. Eu não sei se a gente vai continuar muito, porque o nosso tempo a gente vai falando, mas acho que dá pra gente seguir mais um pouquinho ainda, né? Quanto tempo tá, Aline? Falta 9 minutos para 5. Não sei como é que tá a agenda de vocês, se vocês querem seguir mais um pouquinho com café. Acho que a gente pode seguir mais um pouquinho. O que tu acha, Mari? Eu estou curtindo o nosso bate-papo. Então tá bom, mais a Mari, eu e a Vanessa até a gestão da nossa agenda, a gente sabe mais ou menos como é que tá. Mas só para não tomar o tempo demais da Mari. Tá tudo sob controle. E agora que a gente estava falando um pouco mais de advocacia em si, sobre atuar, sobre escolher nicho, sobre, né, a forma de atuação. Vou perguntar, mas aí já nem vou perguntar direto para a Mari, eu já vou largar a pergunta assim, porque depois provavelmente a Vanessa também vai comentar. Sobre o que vocês acham se há um preconceito com jovens advogados. Porque logo quando a gente se forma e fica muito inseguro, né? Até com o número da carteirinha da nossa OAB, né? As pessoas vão ver o número e vão ver que eu sou recém-formada. Embora o cliente, ele nem sabe que número que tá a OAB. Mas a gente tem essa insegurança com a gente. O colega a outra sempre dá uma olhadinha. Mas a gente tem essa concepção, né, de que parece que as pessoas vão ver que a gente está recém-formado e que talvez a gente não vai saber resolver ou vai achar que a gente não vai entregar um trabalho de tão qualidade como um profissional que já tem mais tempo de mercado. O que vocês acham disso? Como que vocês enfrentaram isso? Gurias, antes de responder, o Rafael fez um comentário aqui que eu acho que a Mari vai poder elucidar melhor. Ele disse que a confusão é grande, mas não precisava ter que ler Schopenhauer, peraí, cadê que eu perdi? Não precisava ler Schopenhauer para fazer uma réplica, não é, Mari? Então, o Rafael está se referindo, acredito eu, né, a minha fala sobre fazer algo diferente todos os dias. Nós temos um caso bem diferente, bem fora da curva no escritório, que eu e o Rafael estamos atuando, e nós nos propomos a ler um livro e aplicar esse livro, nesse caso, que pelo menos na nossa visão, né, o Rafael, na verdade, teve essa ideia, vai trazer algo assim inesperado, no mínimo inesperado, para um processo. Então é isso, é essa questão de fazer algo diferente, de fugir do óbvio, de sair da caixa, sabe? E isso eu tenho no meu dia a dia e isso me encanta muito. Até a gente acha muito legal. Isso a gente estuda né? muito. Vai lá, Vanessa, vai que às vezes a gente se atropela. A gente estuda muito o mercado de startup, assim, e se fala em tecnologia e tal, o mercado de startup é só em função de tecnologia. E, na verdade, a inovação não quer dizer que tu tem que fazer um processo tecnológico, um software novo, não. Inovação é resolver um problema de forma inovadora. Não necessariamente tu precisa de um programador, enfim, essas questões tecnológicas. E isso é um excelente exemplo, né, de trazer uma forma inovadora, de argumentar, de trazer bons fundamentos para uma petição, que não são as tradicionais. Isso me faz gostar muito do direito, assim, e querer ser mais, né. Aí a Aline estava falando sobre a questão do preconceito da jovem advocacia. E o Rafael comentou aqui que ele passou muito por isso. E que ninguém acreditava no guri. Hoje o guri é um dos maiores advogados do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Professor, mestre, foi meu orientador. Eu vou parar de falar porque senão as gurias dizem que eu puxo o saco. Mas é um excelente exemplo de dizer meu também. De demonstrar que é uma coisa que acontece com todo mundo, mas que tem um final feliz, né? O Rafael está aqui nos mostrando que é possível. Que todo advogado, um dia ele começou
Então, na verdade, a gente não, as pessoas acham, é recém-formado, mas isso não mede a competência dele ou não. E até sobre isso, quando a gente vai pensar em modelagem de negócio, foi algo que, essa pergunta, quando eu trouxe, foi algo que eu e a Vanessa, quando começou a estruturar o nosso escritório, a gente pensou muito, né? Nossa, 2 gurias vão chegar lá para o mercado, principalmente para o mercado pet, quando a gente já pensou, e vão chegar numa distribuidora, apresentar proposta de honorários, será que a gente vai passar uma credibilidade ou não? E aí, até por isso, no início, a gente nichou para 2 áreas, né? A gente se vendeu enquanto advogadas de mercado pet, se posicionou assim, e como startups também, porque a gente viu ali uma abertura muito maior, porque lá, como tem essa coisa da tecnologia, do empreendedor ser muito, muito mais jovem também, de buscar coisas novas, inovação, eles viam em advogadas mais jovens a probabilidade de ter inovação, de compreender melhor a ideia deles. Então, ali era um mercado que a gente via que isso era um diferencial positivo. Então, isso foi algo que a gente pensou, e tem mercados que são que advogados mais jovens, que o pessoal gosta desse pessoal recém-formado, porque acha que vai trazer ideias novas, né? Startup é um deles, né? Direito digital, e tem outras matérias que isso é um diferencial, na verdade. Né? E, de fato, eu penso que hoje essa ideia, assim, de que o recém-formado ou o jovem advogado, ele não é competente, assim, a gente vê muitos colegas surfando na onda de mercado de influenciador digital, que tem demandas latentes de contratos. Ontem mesmo nós falávamos, né, Mari, sobre a sucessão desses influenciadores digitais. Então, são públicos, são clientes que eles têm a tendência de investir mais no jovem, que tem mais vontade de fazer diferente. Até a gente falava também, Aline, sobre o mercado de fashion law, que o pessoal está estudando bastante, que tem tido muita demanda. Então, é possível a gente buscar a experiência sozinho. Mas eu vejo que essa possibilidade ela é muito direcionada para o nicho de mercado. Quando tu te posiciona a trabalhar para um público em específico. Essa questão do preconceito, eu acredito que existe sim. Bom, acredito não, né? Até o próprio Rafael nos confirmou que passou por isso, né? E eu já tive, assim, algumas situações de estar numa reunião e o cliente, quando eu falava, o cliente teve um que até olhou no celular, assim, sabe, enquanto eu falava. Mas enquanto um colega falava, ele detinha toda a sua atenção para o colega, né? E eu tinha domínio do que eu estava falando. E isso é, no mínimo, desconfortável, né? E já ouvi, assim, de pessoas próximas, né? Você não parece advogada. Aí não tem sei um estereótipo, né, do advogado. E eu ouvi uma vez, você parece uma Barbiezinha, não parece advogada, tem certeza que quer seguir nessa carreira? Gente, também é um pouco de falta de bom senso também, né, nem tanto um preconceito, mas acredito que existe sim, porém, como vocês falaram, na faculdade a gente aprende direito civil, direito de família, direito empresarial, direito tributário. Depois você vai vendo que existe todo um universo que a gente não tem contato na faculdade, até nem teria como, nós passaríamos anos e anos estudando na faculdade, né? Mas essa questão da fashion law, das startups, o direito, primeiro, temos que estar sempre nos atualizando. Porém, a gente sabe que alguns colegas que se consolidaram no mercado não se atualizam mais e se valem do que fizeram no passado, que não necessariamente trazem resultados satisfatórios para os seus clientes, mas que são contratados porque, eu tenho 15 anos de carreira, eu tenho 10 anos de carreira. A minha primeira audiência, aqui mais uma historinha, foi com a doutora Aline. Foi uma audiência de instrução no JEC, em Canoas. E eu cheguei para o Rafael e disse assim: Rafael, dia 17 de abril é o meu aniversário e eu quero um presente.
E ele me olhou assim, né? Eu tô me pedindo um presente de aniversário, eu sou teu chefe, né? E eu disse assim, tem uma audiência em Canoas, uma audiência de instrução e julgamento, e eu quero que você me autorize a fazer essa audiência. Esse foi meu pedido de presente de aniversário pro Rafael, que me deu esse presente. E coitadinha. eu fui pela doutora Aline. Quando eu ainda era estagiária. E na audiência, o colega era um colega com muitos anos de carreira, uma pessoa mais velha. Bem senhorzinho. Senhor já. E extremamente intransigente, né, doutora Aline? Ele acreditava, né, em uma linha de pensamento para aquela ação e ele não aceitava nada diferente daquilo. Nada diferente daquilo. E o resultado, para nós, foi muito satisfatório daquela ação, né? E para ele não, era uma ação assim que no nosso ver nem se sustentava, né? Então, e a questão do home office, dos processos eletrônicos, né? Muitos colegas assim que não se atualizaram, não conseguem, não conhecem os tribunais, não conhecem os sistemas, não conseguiriam fazer um protocolo. Então, acho que estamos nos aproximando para ter uma diminuição, pelo menos, desse preconceito com os advogados jovens por causa disso, né? Porque nós já vemos, a nossa geração vem usufruindo dessas tecnologias há muito mais tempo, para além do direito, inclusive, né? Oi, meninas? Eu não sei se caiu, porque ficou carregando aqui o de vocês. Acho que agora voltou, né? Eu voltei. Eu acho que deu uma hora, talvez. De vocês para mim também. Pode ser. Isso é interessante e até essa questão do jovem advogado que a gente fica muito inseguro, né? A Mari, quando foi na primeira audiência dela, ela já tinha participado de inúmeras, tinha ido acompanhar outros advogados já tinha assistido muito, e ela estava muito confortável com o tema, porque era uma tese que não ia se sustentar, como ela falou. Mas eu me lembro que tinha acontecido alguma coisa no início, eu acho que a juíza leiga tinha pedido o documento, eu não me lembro o que foi exatamente, que tu já parou, me olhou assim. Eu acho que ela pediu, me dá a OAB, por favor, e tu não tinha OAB ainda, né? Tu tinha de estagiário, né? A de estagiário. E aí ela falou assim, me dá tua OAB, doutora. E a Mari já congelou assim, me olhou, entregou a pasta e falou, eu acho que vai ter que ser tu. Eu falei, não, vai lá, Mari, entrega ali. Porque a gente fica naquela insegurança de, será que eu vou poder fazer? Sendo que já que não precisa estar formado, para fazer audiência. E como que a gente fica assim, achando, nossa, as pessoas estão vendo que eu sou nova, que eu não vou conseguir fazer naquele dia. Depois a gente saiu rindo depois do fórum, que ela já estava me entregando a pasta. Eu, não, vai lá, é contigo, Mari. Eu nem respondi a juíza, eu olhei para a Aline e empurrei a pasta, literalmente. Só me entregou. Eu estava com uma pasta com os documentos pertinentes, algumas anotações, né, para a oitiva das testemunhas. Eu literalmente empurrei a pasta para a doutora Aline e disse, acho que tem que ser contigo. Não, vai lá e entrega teu documento, Mari. Essa questão da audiência, assim, eu acho fantástico, sinceramente, acho que é uma experiência ímpar fazer audiências, mas eu tinha acompanhado várias, mas quando chegou a minha vez, eu tinha a sensação de que eu nunca tinha pisado em uma sala de audiências, porque a responsabilidade estava comigo, ainda que a doutora Aline estivesse ali, né, e salvaria caso eu saísse do rumo esperado na audiência, mas é isso. Mas ela sempre dá um jeito de empurrar. Ela sempre dá um jeito de empurrar a gente para a realidade, né, Mari? Não é a primeira vez que também foi assim. A Vanessa foi no TCC, né? Para de chorar, engole e vai. Ai, pega essa caneta e vai. E deu tudo certo. No final sempre dá tudo certo. A gente tá sempre preparada. Mas dá um frio na barriga. E o melhor é a sensação do resultado depois, porque no início a gente fica muito inseguro e depois que termina a gente, cara, foi muito legal, que baita experiência. Na audiência da Maia, saiu super contente, né, rindo das histórias e das teses do outro colega advogado, né?
E da Vanessa também no TCC, né, quando tava super nervosa, depois ela, nossa, eu devia ter gravado, eu devia ter chamado mais gente para vir assistir, porque foi bem legal, né? E eu, né, bom, menina, proibi visitas, né, proibi público na minha banca de TCC, de tão insegura que eu estava, e depois me arrependi. Porque eu chamei geral. Isso a gente comentou pra Mari. Eu chamei geral e aí depois que tava todo mundo me olhando, eu fiquei, pá, que cagada, né? Devia ter chamado todo mundo aqui pra me ver. Mas no final deu tudo certo. Mas, gurias, eu acho que a gente já vai indo pro final. Tô muito feliz com esse nosso café da tarde. Parece que a gente tá junto no escritório de novo. Tô ansiosa pro próximo. Mari, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por dedicar aí 1 hora do teu tempo para estar aqui com a gente. Eu realmente gostaria de estar aí contigo, eu tô louca de saudade. Eu e a Aline, a gente se vê todo dia, mas também queria muito estar aí contigo pra gente tomar um café pessoalmente, comer os doces da Dona Nina, tá lá no escritório com todo mundo. Infelizmente a gente não pode nesse momento, mas acho que em breve a gente vai estar junto. Eu que agradeço o convite, gurias. É uma honra participar desse projeto de vocês. Como o Rafael disse ali, eu também não tenho dúvidas nenhuma sobre a caminhada de vocês. Eu conheço vocês, sei o quão responsáveis, o quão comprometidas vocês são. Então é uma honra poder ter contribuído de alguma forma com o projeto de vocês. E contem comigo sempre, eu sinto uma saudade imensa. Até piada no Acho que travou um pouquinho a internet. Acho que ela tá chorando e dela se escondeu ali. Consegue me ouvir? Agora sim. Tá carregando, tá? Eu tô te ouvindo, mas a tua imagem ainda não voltou, Mari. Vamos ver se vai voltar. Tudo isso só enquanto a internet da Mari ainda tá carregando, para ela terminar ali de se despedir. Eu quero agradecer também a todas as pessoas aí que participaram da nossa live, que passaram por aqui, que a gente sabe que ter essa pausa no meio do dia, no meio da tarde de trabalho, às vezes não é comum para todo mundo, mas só para deixar o convite já, que é um projeto que eu e a Vanessa queremos fazer todas as quintas. Então, se gostou, se achou interessante, continue nos acompanhando, que nas próximas semanas a gente vai fazer também. E também manda direct ali pra gente conversar e tal. Quem sabe numa próxima não é um de vocês que está aqui conversando e compartilhando um pouco da sua história com a gente. Vamos ver se voltou. Da Mari, para mim, tá carregando ainda. Acho que ela tá carregando ainda, né? Tá carregando. Mas enfim, Aline, acho que a gente pode ir finalizando. Depois a Mari grava uns stories aí para se despedir do pessoal e a gente publica na nossa... faz um vídeo, não sei. Ou a gente chama a Mari de novo para conversar. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, os nossos amigos que nos prestigiaram, a Dona Maria Aparecida, que estava aqui também prestigiando a filha. Obrigada, a gente espera todo mundo aí na próxima quinta com um café bem gostoso. Caiu. Ai, que pena. Que pena que a gente não conseguiu se despedir da Mari, mas em breve a gente chama a Mari de novo. E quem quiser participar, obrigada, Michel. Michel foi meu colega de faculdade. Obrigada por estar aqui hoje. Se vocês tiverem sugestões de conteúdo ou quiserem nos dar um feedback sobre a nossa página, por favor, chama no direct. Parceria, quiser trocar uma ideia, discutir algum caso, eu e a Aline somos muito disponíveis para ajudar. Beijo, Jade! A gente não vai fazer nenhuma piada contigo agora, tá?
Só quando agradecer tu a vier. Jade, a Tainá, o Carlos, a Renata, que eu vi que passou ali também, o Rafael lá do escritório, que é um grande mentor para nós, na verdade. Agradecer o carinho e a atenção de todos vocês. A Mari saiu, queria só fazer aqui assim um brindezinho no final para a gente deixar como capa no nosso... Vamos fazer nós então, né, Vanessa? No IGTV. A live Produção, vai faz ficar o gravada. print. Cadê a produção nos assistindo? Então, tá, pessoal, um abraço. Segunda-feira tem live de novo, aí é com conteúdo. O tema de segunda é sobre consumidor, né, sobre fiscalização, sobre como preparar a tua empresa para receber fiscalização do Procon, não ter multa, autuação. E na quinta vamos ter algum outro convidado que ainda a gente não vai informar, mas em breve a gente já posta ali no nosso feed. Tchau, pessoal. Um beijo. Faz de novo aqui pra gente poder colocar a capa.